E daqui a pouco também a gente já sabe, está cada vez mais próximo o acordo com o Marinax, as coisas caminhando, o encaminhamento está cada vez mais próximo. E aí entrando a grana, amigo, entrando dinheiro, entrando as perspectivas novas, entrando novas sistemáticas, os caras vão trazer tecnologia, profissionais, recurso técnico, vão fazer treinamento. Cotia é aquela história, tende a ser como aí a base do Barcelona é, a própria base do Benfica, que é super reconhecida em Portugal, base de clubes que fazem uma diferença extrema e absurda na formação de atletas no cenário mundial de jogadores. E falando nisso, já encaixando o assunto que é totalmente pertinente e relevante, Anthony levou o Betis, e eu digo levou porque o Anthony está voando, fez gol e deu assistência. Contra a Fiorentina, levou o Betis pela primeira vez na história do clube espanhol a uma final continental europeia. Tem uma relevância extrema. O Anthony que está aí assediadíssimo por clubes. O mais próximo que a gente ouve mais é o Atlético de Madrid, mas também eu já ouvi Bayern, já comecei a ouvir outros clubes, principalmente aqui zoom na Europa. O isso começando de baixo, Conference. Aí a gente sobe, vai para o UEFA Europa League. Temos lá o Casemiro, que voltou a jogar bem, tá bem no United. Tá aí, vai disputar também a final da UEFA Europa League. Se você não sabe, o que esse jogo tem a ver, qual é o atrativo desse jogo? Tá aí o nosso Casemiro de Cotia também. O Antony na Conference, não confunda. O Betis pega o Chelsea, Chelsea favoritaço, inclusive. O, a UEFA Europa League, que seria a Sul-Americana, vai assim, comparando desse jeito. É, tem o Casemiro, vai pegar o Tottenham, também é um conflito, um clássico inglês, né? Um confronto inglês, também aberto, um jogo só, jogão para a gente assistir. Vai estar aí reunindo o Tottenham contra o Manchester United. E a Champions, que aí a gente tem mais jogadores com passagem pela base. E aí as pessoas estão esquecendo, eu vejo muita gente falando assim, Cotia está na final, não sei o quê. Não podemos esquecer que o nosso armênio, Mkhitaryan, que joga na Inter de Milão, passou pelas bases do São Paulo, teve um período, acho que 4 a 6 meses, se eu não me engano, inclusive tem muitas fotos com o Hernanes, e ele próprio fala com muito carinho da base do São Paulo. E por que vocês estão falando base? Porque naquela época a Cotia ainda estava em construção. Então a gente não pode falar Cotia para Mkhitaryan. Mas a base do São Paulo é feita de jogadores ao longo da história. Muitos jogadores saíram da base do São Paulo e não necessariamente saíram de Cotia. Então a gente precisa sempre lembrar isso. Cotia, por exemplo, Kaká saiu da base do São Paulo, não é Cotia. A gente vai poder falar que o Kaká foi um jogador formado na base do São Paulo. O Kaká veio antes. Então, naquela época não tinha Cotia, nem por causa disso diminui a base do São Paulo. O Miller, é, Careca não, porra. Silas, o próprio Márcio Araújo, que é diretor técnico lá, entre outros jogadores, são jogadores que saíram da base do São Paulo. Cafu, você vai pegando aí vários jogadores, você vai tirando jogadores que saem da base do São Paulo e depois acabam tendo as oportunidades lá na frente. Dá para a gente citar aqui zilhões de jogadores que foram formados na base do São Paulo, inclusive o próprio Muricy Ramalho, que passou pela base, não necessariamente Cotia. Cotia virou esse símbolo dos últimos 20 anos de referência e sucesso mundial na formação de jogadores. E mais uma vez, além do São Paulo ter o recorde do número de jogadores em competições internacionais europeias, em competições continentais europeias, temos também o recorde agora de jogadores do São Paulo em confrontos de competições. Temos jogadores do São Paulo em todas as finais europeias, mostrando que a base do São Paulo aí, não à toa, é uma referência mundial. Aí os caras falam assim, por que que o cara vai botar dinheiro lá? Por que que não sei o quê? Porque a base do São Paulo é foda, a base do São Paulo é pica mesmo. Então, assim, goste ou não, pode chorar o quanto quiser, a base do São Paulo é absurda. Quem conhece, quem passou, meu filho teve lá, jogou lá quase 2 anos, chega aqui na Europa, sabe que, óbvio, tem uma adaptação, cada jogador tem uma aclimatação diferente, tem um ritmo, mas o jogador que passa por Cotia tem qualidade, tem condição, se adaptar, se conseguir trabalhar, se mantiver, tem uma série de fatores, lesão, física, mental, cultural, um monte de coisa, o jogador ele consegue sair do São Paulo e ir para a Europa e render. Tá aí Diego Costa, do Krasnodar, que até surgiu outro assunto. Outro dia, Zanqueta, o Diego Costa vai ser vendido no Krasnodar. O São Paulo tem 15% de mecanismo de solidariedade. Meus amigos, não existe 15% de mecanismo de solidariedade, tá? O mecanismo de solidariedade da FIFA, ele compreende até 5%, se eu não estiver errado, que é para você fazer as negociações. O que você pode manter de jogador são direitos.
Lembra que o São Paulo vendeu o Antony e manteve direitos? O São Paulo vendeu o Sara, manteve mais valia em direitos. O São Paulo tem alguns jogadores, o William Gomes foi vendido, o São Paulo ainda tem 20%, são direitos. O mecanismo de solidariedade, ele contabiliza cada ano de jogador dentro do clube e aí ele vai perfazendo um percentual que o São Paulo ganha na venda de jogadores eternamente. O Casemiro está lá com seus 30 e poucos anos, se for vendido hoje, o São Paulo tem direito a mecanismo. Esse valor não é 15%, 10%, senão nenhum clube conseguiria, nem os outros. Esses valores são sempre relacionados a 0,5%, 1%, 1,5%, 2%. Ele vai indo assim, de 0,5% correspondente ao número de anos que ele passou em determinado clube pela sua formação. O São Paulo tem Militão, Tuta, que é outro jogador que está no Frankfurt, tem o Morato do próprio Nottingham Forest, tem vários jogadores que estão aí distribuídos entre os clubes, mais recentemente o Wellington, o Juan. Ah, mas o Wellington saiu sem custo. Mas se ele for vendido do Southampton, para qualquer clube, o São Paulo tem lá 5% dele na negociação. Só para esclarecer para vocês com relação a mecanismo.